é que o TST toma decisões e que o direito do trabalho, de alguma forma, permite isso, que decisões sejam tomadas sem fundamento jurídico. Porque, afinal de contas, o que é o direito do trabalho? A gente estava conversando no almoço, o Dr. André bem disse, que dentro do universo jurídico as pessoas tendem a menosprezar o direito do trabalho. Né? Quando a gente fala que o juiz estadual é juiz de direito, de alguma forma a gente está subentendendo que o juiz do trabalho ele é alguma coisa. Talvez seja próximo do juiz de direito, do trabalho. Né? Se a gente considerar o direito do trabalho de fato um ramo jurídico. O Dr. Sandro estava dizendo, né, que direito coletivo do trabalho, a disciplina, ela pode ser, enfim, ela pode ser ministrada muito, né, muito raro você ter. Eu não tive direito coletivo do trabalho. Eu só fui ter porque eu resolvi especializar em direito do trabalho no último ano da faculdade, que eu tinha essa oportunidade. Mas se eu fosse seguir a carreira tradicional que todos os meus colegas fizeram, não teria nenhum contato. Né? O sindicato, para mim, continuava sendo somente um ator político, seria uma relevância no mundo jurídico. Então, a gente está de um quadro diante, enfim, a gente está diante de um quadro que é horrível. Né? E o direito, ele evidentemente não vai resolver os nossos problemas. Não vai. Se os trabalhadores não se mobilizarem, se não tiver uma compreensão da dificuldade no momento e não houver resistência na rua, o direito não vai resolver os problemas. O direito aqui vai ser, a gente está vendo que o direito vai ser um instrumento importante para tentar diminuir a velocidade com que a coisa está caminhando. Mas o direito também, não adianta a gente ter ilusões com o direito. A gente tem essa questão, então, de reforma trabalhista, esse cenário, né, de reforma trabalhista que vai se tentar terceirizar a responsabilidade dela para o Poder Judiciário. A gente tem um monte de projetos de lei que estão tramitando numa velocidade grande, que são, do meu ponto de vista, lamentáveis no âmbito jurídico para o direito do trabalho. Tem um projeto de lei que quer restringir o conteúdo do que se define como trabalho escravo. Né? Se vocês tiverem a curiosidade de pegar a transcrição dos debates do PLS 432 de 2013, que pretende fazer com que o que seja direito do trabalho seja reduzido só ao trabalho forçado e a servidão por dívida, o discurso da Cátia Abreu nos debates, ela falando assim, imagina o trabalhador só porque bebe água junto com o boi, tem comida estragada, dorme em qualquer canto, é tratado pior que um animal, é trabalho escravo, isso? É isso que a gente está enfrentando. É pior que escravo. É o deboche. É pior que escravo. Ironia, né? Deboche em cima do trabalhador. Exato, e assim, a gente ainda conta com um pingo de sorte em relação a esse projeto de lei, porque no final do ano passado foi dada tramitação urgencial esse projeto estava para ser passado no final do ano, conseguiram adiar para o começo desse ano de 2016, e ele acabou não sendo aprovado, porque por uma combinação, por um alinhamento das estrelas, na semana em que ia ser votado esse projeto aqui no Brasil, estava um embaixador indiano da ONU que combate o trabalho infantil e o trabalho escravo. Daí fizeram um evento junto com o Renan Calheiros e ficou meio saia justa. Você vai aprovar uma legislação que vai retirar direitos, vai piorar o conteúdo de trabalho escravo no Brasil, com uma das maiores autoridades do assunto fazendo uma reunião com o presidente do Senado. Ficou meio chato ali, então seguraram e não virou pauta do prioritário ainda, mas é um projeto de lei que está completamente engatilhado para passar. Dentro de outros, né, se a gente pega as 38 medidas que a Confederação Nacional das Indústrias apresentou para o Michel Temer enquanto ele ainda era interino, 4 ali são... elas querem passar a sentença de morte para o direito do trabalho, né, porque é o negociado sobre o legislado, é a redução do conteúdo do trabalho escravo, é a revogação da NR12 e é a aprovação do projeto da terceirização, né? Então jornada de até 12 horas, afinal de contas, 8 horas, né? Tá pouco. Mas enfim, eu acho que é importante a gente olhar para o cenário e ter ciência dele, porque eu já vou falar de antemão. É evidente que todas as entidades, que todos os órgãos, que
potencialmente podem caminhar junto, vão ter diferenças. Eu não estou vindo falar aqui para vocês com a ilusão de achar que o Ministério Público e o movimento sindical vão concordar em todas as questões e vão ter a mesma visão sobre os diversos pontos de vista. Vocês sabem que não. A atividade prática de vocês já mostra isso. Agora, a gente tem a oportunidade, nesse momento, a gente tem, enfim, de olhar para o cenário que a gente está vivendo e decidir se a gente vai potencializar o que a gente tem de comum, o que a gente tem de compatibilidade de agenda, para pensar num plano de trabalho em parceria, ou se a gente vai reforçar os pontos de divergência que a gente sabe quais são, eu vou até mencionar eles, mas que não vai ter consenso. Não vai ter consenso porque o movimento sindical tem posições que são fechadas hoje e não vai mudar. Não vai fechar porque tem questões que dentro do próprio Ministério Público a gente não tem consenso. Então, tenho certeza que alguém vai perguntar para mim na hora que eu abrir a palavra, enfim, da contribuição assistencial, os procuradores que atuam contra ela. É verdade, gente. Tem procurador que é contra e tem procurador que é a favor. Eu não sei se vocês conhecem a história mais ou menos disso, mas em 2009, as centrais sindicais ofereceram uma reclamação no OIT em face do Estado brasileiro, em razão de diversas práticas antissindicais que o Estado brasileiro estaria cometendo, dentre elas, as ações que o MPT ajuizava contra as entidades sindicais para que não ocorresse o desconto da contribuição assistencial de quem não fosse filiado, independentemente da existência de direito de oposição, seguindo a jurisprudência do TST sobre o assunto. A partir daí, o Ministério Público fez uma série de debates, teve uma orientação que chegou a ser elaborada em 2009 ou 2010, não me recordo ao certo ano, a famosa orientação número 3, em que se recomendava, as orientações, aí é importante fazer uma diferenciação, as orientações dentro do Ministério Público do Trabalho, elas não são igual à jurisprudência do TST. Então, quando uma coordenadoria faz uma orientação, aquilo é uma sugestão de entendimento em que as pessoas que estão nessa coordenadoria têm. O procurador não tem que atuar necessariamente de acordo com aquilo. É diferente um pouco do que a gente vê com súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal. Mas o que aconteceu é que foi elaborada essa orientação para os colegas e algumas entidades sindicais começaram a apresentar essa orientação contra os procuradores que não concordavam com ela em processos judiciais. Isso acabou criando desconfortos para esses membros do Ministério Público. E foi realizado um novo debate em 2011. Essa orientação foi revogada. Eu entendo que, enfim, muitos de vocês se incomodem com essa questão. Até porque é uma questão até porque é um elemento, é um assunto que é importante para vocês, né? O financiamento das suas entidades. Mas eu não acho que a questão internamente é tão ruim hoje. Por quê? Porque, por exemplo, se eu recebo uma denúncia em que hoje, né, 2016, se eu recebo uma denúncia hoje, em 2016, em que o trabalhador tem a contribuição assistencial descontada, mesmo, enfim, não sendo filiado ao sindicato, Renan, eu posso arquivar essa denúncia, dizendo que, enfim, eu vou fazer um exame, evidentemente, se não tem nenhum abuso na cláusula, etc., né? Mas se não tiver nada que, enfim, se tiver um direito de oposição que seja razoável, se eu ver que foi discutido ali, né, pela documentação que eu ver, se eu ver que, enfim, teve assembleia, teve debate, né, não foi alguma coisa arbitrária que foi tirada da cartola da entidade sindical, eu arquivo, contra o entendimento do TST sobre isso. E, enfim, como todo órgão público deve ser, né, a gente também tem uma instância revisora das nossas decisões, que é a Câmara de Coordenação e Revisão, a CCR. Quando a CCR recebe um arquivamento meu contra esse entendimento do TST, estando fundamentado, né, enfim, eu fazendo uma demonstração em que teve uma análise documental ali e tudo, eles arquivam, eles homologam o arquivamento. E por que isso é bom hoje? Porque a gente não tem no Brasil nenhum parâmetro legal, né, para permitir ou para não permitir a cobrança da contribuição assistencial. Né?
pode fazer algum exercício aqui, falando, ah não, mas o 513, a linha E da CLT admite, ah não, a liberdade de filiação, que é um argumento que o TST usa, não admite. Mas assim, são todos exercícios de interpretação das normas. A gente não tem uma lei explicitamente que regula o assunto. Então, tendo em vista que não existe esse parâmetro legal, que a jurisprudência do TST é o único elemento que a gente tem para nortear a nossa atuação, e partindo do pressuposto, né, que o Ministério Público do Trabalho, em tese geral, é o fiscal da lei, a nossa atribuição principal é fazer com que a ordem jurídica seja observada, isso eu acho que é uma vitória do ponto de vista dos procuradores que entendem que, enfim, existindo direito de oposição, sendo razoável, né, enfim, passando por todos os procedimentos normais que as entidades realizam para cobrar assistencial, eu acho que isso, internamente, a gente não fica vinculado a essa jurisprudência do TST. Mas, então, vou fazer um pequeno parênteses sobre essa questão que sempre vem nos debates que a gente faz com o movimento sindical. Mas, enfim, quando a gente fala do sindicato, né, quais são as principais funções que a gente vem na nossa mente quando a gente fala? Né? O que o sindicato tem que fazer? Quais são as atuações precípuas que uma entidade sindical deve desempenhar quando a gente pensa? A função de representação dos trabalhadores e a função negocial, né, promover as negociações coletivas. Não só eu, né, uma série de pessoas entendem e apontam que essas duas são as principais funções que as entidades sindicais possuem. A razão de existir delas é justamente essa. A função de representação das entidades sindicais melhorou bastante, do jeito que o direito vê isso, melhorou bastante depois da Constituição de 88. Que, além disso ter sido elevado ao plano constitucional, no artigo 8º, inciso 3º, estou até esquecendo de passar aqui. Isso ter sido elevado ao plano constitucional, os sindicatos tiveram muito mais possibilidades também de atuar do ponto de vista jurídico, né? Ajuizar ações civis públicas, ações coletivas,